Quem não sabe, pastor John Stott, ele é um pastor anglicano, nascido em Londres, né? E era agnóstico. John Stott, ele era agnóstico e se converteu através de uma mensagem do Evangelho, quando ele tinha 17 anos de idade. Aos 17 anos, ele nasceu em 1921, então em 1938 ele ouviu uma mensagem, o título da mensagem era essa: o que farei então com Jesus, o chamado Cristo? E após essa mensagem que ele ouviu no colégio, né, ele estudava na escola de rugby, ele foi conversar com o pastor quando acabou a mensagem, porque aquilo foi diferente do que ele tinha escutado, marcou o coração dele. Quando ele foi conversar com o pastor trouxe um versículo, que é um versículo muito conhecido, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, né? Se você abrir, entrarei, serei contigo. E naquele dia ele entregou a vida de Jesus, com 17 anos de idade, e a partir de então, né, passou a se dedicar mesmo, crescer no Evangelho, e até a sua morte era considerada uma das 100 pessoas, pela revista Times, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. O pastor John Stott foi conselheiro da coroa britânica durante muitos anos, e assim, um homem que escreveu mais de 40 livros, todos livros assim, muito importantes. Os comentários dele de Atos, Efésios, todos são assim, a mensagem de Atos, a mensagem de Efésios, tal, são comentários excelentes, são dos melhores, né? Se aproximam muito com o comentário de William Hendricks, né? São comentários assim, extremamente importantes. Então, estou falando um pouco isso para a gente entender quem é a pessoa que escreveu o texto, né? A atualidade do livro e a importância dele, sobretudo no que diz respeito ao tempo. Amém, galera? Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai estudar aqui é o porquê do título. Por que discipulado radical? Por que discipulado radical? E por que nós temos que estudar em relação a isso? Então, a gente vai estudar o título, a justificativa desse título, dividindo em que é discípulo, né? Por que discípulo, por que radical e por que discipulado radical. E aí eu vou dar hoje uma geral de tudo que vai ser abordado durante o semestre. Então hoje eu vou fazer a introdução do tema e vou passar uma geral aqui em todos os capítulos, né, do livro. Eu recebi esse livro quinta-feira e às 11 horas da noite eu peguei o livro da quinta-feira, 11 horas da noite eu peguei o livro da quinta-feira para ler. E eu praticamente acabei o livro todo na quinta-feira, já era sexta, né? É excelente o livro, excelente mesmo o livro. Então olha só, a primeira coisa é por que a expressão discípulo? Por que a expressão discípulo? E aqui uma afirmação interessante para vocês é o seguinte: no Novo Testamento inteiro, a expressão cristão só aparece 3 vezes. Às vezes a gente acha estranho isso, né? Porque nós somos conhecidos, né, como cristãos. Vamos dizer, o que é você é? Sou cristão. Mas na verdade, do ponto de vista bíblico, da história bíblica, a expressão que se refere àqueles que seguem a Cristo, mais utilizada é discípulo. Cristão só aparece 3 vezes, e que muitas vezes provavelmente foi utilizado mais por aqueles que não eram cristãos para se referir aos cristãos. Então não foi basicamente uma expressão criada dentro do próprio cristianismo, foi mais uma expressão que foi usada fora para distinguir aqueles que eram seguidores de Cristo daqueles que não seguiam a Cristo. A palavra discípulo, ela aparece muitas outras vezes, né? Jesus, quando os apóstolos, antes de serem chamados de apóstolos, eram discípulos. Você tinha vários. Na verdade, Jesus tinha muitos discípulos enquanto caminhava. Então, eu queria que vocês, a gente vai olhar aqui
quais são as três únicas vezes que a expressão cristão aparece na Bíblia. As três únicas vezes. A primeira está em Atos, capítulo 11, versículo 26. Nós vamos ler do versículo 19, para que você entenda. Outra coisa, traga sempre a Bíblia. Afinal, escola Bíblia. Então, traga sempre a Bíblia, que a gente costuma usar bastante. Certo? Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. Deixa eu explicar essa historinha aqui para vocês. Começa uma grande perseguição grande na igreja. O que aconteceu? Quando Jesus foi glorificado, antes de ser glorificado, ele diz assim, que virá sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. Só que aquele povo era meio complicado. Está vendo que igreja, não é só de hoje, Olha, você testemunha em Jerusalém, Judeia e Samaria. E o povo ficou lá em Jerusalém, pregando inicialmente para judeus. E aí Deus providencia uma grande perseguição. Historicamente, os momentos de mais crescimento da igreja, crescimento não apenas numérico, mas numérico e qualitativo, ocorre em ambiente de perseguição. Você quer ver a igreja crescer, persiga a igreja, e você vai ver a igreja realmente, porque a palavra diz, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Durante séculos perseguiram a igreja, e a igreja simplesmente cresceu. Então a perseguição foi um instrumento, que foi fundamental para que aqueles homens que estavam lá muito bem acomodados, em Jerusalém, por conta da perseguição, saíssem por todo canto, e por onde eles iam, eles anunciavam o Evangelho. E aí chega o Evangelho em Antioquia. Antioquia é a terceira principal cidade do Império Romano na época. Você tinha Roma, que é a capital do Império, Roma. Você tinha a cidade de Alexandria, que era a segunda mais importante do Império, e tinha Antioquia, que é a terceira principal cidade. E da cidade de Antioquia, todas as três viagens missionárias de Paulo começaram a partir desse lugar. E aí é em Antioquia que pela primeira vez se dá o nome aos discípulos de Cristo, então, vamos ver? Está lá em Atos 11, vou ler a partir do versículo 19, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão foi apedrejado, ele morre apedrejado por causa do Evangelho. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegam a Fenícia, a Chipre e a Antioquia. E eles anunciavam a mensagem inicialmente para quem? Apenas para os... Eu estou lendo na NVI, tá certo? Mas para os judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também a gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. Muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram ao ouvido da igreja em Jerusalém, e eles enviaram para lá Barnabé. Este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre, os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. E este Barnabé, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando encontrou, levou-o a Antioquia. Antioquia passa a ser a base de lançamento das viagens missionárias de Paulo. Toda vez que ele começava uma viagem missionária, ele partia de Antioquia. Então Barnabé foi procurar em Tarso Saulo, e levou a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo, que é Paulo, esse Saulo é Paulo,
se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E agora presta atenção nessa parte. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados. Então, até então não se usava essa expressão. Até então a expressão que se usava era apenas discípulos. Então lá na frente em Atos vai ver a segunda vez que a expressão é usada, ainda em Atos, quando Paulo ele é preso. Paulo foi preso e ele é levado perante o rei Agripa. E o rei chama Paulo, que já estava ouvindo zum a respeito de Paulo, e pede para Paulo apresentar sua defesa. Paulo então começa a explicar toda, o processo desde o processo de conversão dele, todas as profecias que havia a respeito de Cristo no Antigo Testamento. E quando ele está acabando o discurso, aí o Agripa já estava agoniado. Ele fez: Paulo, para aí, Paulo, está querendo me converter? Está querendo me tornar um cristão? A gente vai ver essa parte, está lá em Atos 26, 28. Atos 26, 28. Eu vou explicar uma coisa que acontece nesse versículo, que é super interessante. Paulo era um orador de mão cheia e muito perspicaz em suas palavras. Olha o que ele diz em Atos 26, 28. Todo mundo encontrou? É só continuar um pouco mais na frente, capítulo 26, versículo 28. Diz assim: Então Agripa disse a Paulo: Você acha? Aliás, vou ler do versículo, vou ler a partir do versículo 25. Desculpa, 25 diz assim: Respondeu Paulo: Eu não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com estas coisas. Ele posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então o rei Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Essa é a segunda vez que a expressão aparece. Paulo aqui foi muito inteligente. O que aconteceu? Rei Agripa estava em Jerusalém, cercado de judeus que obviamente criam nos profetas. Então ele colocou o rei Agripa numa situação muito difícil, porque antes, foi que Paulo fez. Se você quiser ler o texto, Paulo começa a dizer que Jesus era aquele Filho de Deus que foi profetizado pelos profetas, que é o cumprimento das profecias. E aí depois dele falar sobre isso, aí ele chega para o rei e diz assim: Rei, você crê nos profetas? Ele colocou o rei numa sinuca de bico, porque a ideia era o seguinte: se ele dissesse que cria nos profetas, a próxima argumentação de Paulo seria: pois bem, Jesus é o cumprimento de suas profecias. Se ele dissesse que não cria, aí ele ia ter problema com os judeus que estavam cercando ele. Como é que ele ia dizer que não cria, sendo rei ali na Judeia? Então, quando ele colocou a Agripa nesse ponto de ter que se pronunciar, aí a Agripa: peraí, você está querendo nesse pouco tempo me transformar num cristão, me converter ao cristianismo? Essa é a segunda vez que a expressão cristão acontece. E a terceira vez só Pedro vai usar. Lá na primeira carta de Pedro, queria que vocês fossem para lá, 1 Pedro 4, 15. 1 Pedro é depois de Hebreus. 1 Pedro 4, 15 em diante. Pedro 4, 15, assim, uma coisa bem espontânea. Faz coisas assim bem estudiosas. 1 Pedro 4, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado. Ao invés disso,
Pois é, limitado para reservado. Reservado aqui, gente. Ao invés disso, no versículo 15, 1 Pedro 4,15, diz assim: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser. Aliás, tá certo? Não, desculpa, eu estava lendo Tiago. Opa, bem, obrigado, Silêncio. Tá duas. Diz assim, 1 Pedro 4,15: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amém? Ele diz assim, ó, se seu sofrimento é por causa das besteiras que você está fazendo, o problema é seu, cara. Se seu sofrimento é por causa justamente dos seus defeitos, sabe, das suas falhas, você simplesmente está colhendo aquilo que está plantando. Arrependa, vamos dizer assim, se arrependa disso. Agora, se seu sofrimento é por causa de você seguir a Cristo, se seu sofrimento é por sua fé no Senhor, então glorifique a Deus através desse nome. Bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo mal contra vocês, bem-aventurados quando os perseguirem. Então, queridos, essas são as únicas 3 vezes que usamos a expressão cristão. Então a pergunta é errado usar a expressão cristão? Lógico que não. É evidente que não. Porque o termo cristão é um termo bíblico. É um termo bíblico. O termo cristão é um termo que foi sim usado na Bíblia, né? E usado para justamente distinguir aqueles que seguem a Cristo daqueles que não seguem a Cristo. Então a expressão cristã, né? O que você é? Eu sou cristão. Isso é um termo bíblico. E por que não usar aqui a expressão cristã? Em vez de ser assim, por exemplo, cristão radical. Cristão radical. Por que ter preferido usar a expressão discípulo? A opção do discípulo não é porque cristão estaria errado. A opção discípulo é porque a expressão discípulo, que sempre foi usada durante a vida de Cristo e que nunca foi perdida essa expressão, é porque a expressão discípulo, ela evidencia a característica de quem está sob aprendizado. A expressão discípulo, ela caracteriza a expressão de alguém que está aprendendo com o seu mestre, está seguindo o seu mestre, está sob a disciplina desse seu mestre. Então, no fundo, pessoal, a opção aqui pela expressão discípulo é a opção para dizer o seguinte: nós estamos aqui com o objetivo de crescermos. Amém ou não? Ninguém quer estagnar, ninguém quer ficar parado, ninguém quer, pelo menos não deveria querer. Ninguém gostaria, por exemplo, de converter-se, entregar minha vida a Jesus hoje, beleza, e daqui a 5 anos não haver mudança alguma na sua vida, não ter alteração alguma na sua vida. Não tem sentido nós termos uma experiência com o Senhor e não crescermos, né, nesse processo, e não crescermos em intimidade, não crescermos, né, com o Senhor, não aprendermos com o Senhor. Então aqui a opção pela expressão discípulo, que olha como Deus é maravilhoso. Já há muito tempo que a nossa igreja tem falado sobre isso. Quem diz assim, nós não queremos apenas membros de igreja, a gente quer discípulos de Cristo, né? Não importa muito você dizer que você não sou membro da Igreja Batista. Isso não faz muita diferença. O que faz diferença é você é ou não discípulo de Cristo. Porque tem muita gente que é membro, né, e não segue de fato, genuinamente, a Jesus, ou pelo menos não dá evidências de que serve realmente a Jesus, de quem Jesus como seu Senhor. Então há muito tempo que a gente tem, desde o meio do ano passado, a gente tem tentado trabalhar essa questão de que todos nós, acima de tudo, precisamos ser o quê? De discípulos. E aí a Ultimato vai e publica esse livro, e olha que benção,
a ideia do livro é justamente essa: resgatar essa palavra, ou essa consciência de ser do cristão. O cristão, além de ser cristão, ele é, acima de tudo, também um discípulo, alguém que tem um mestre, e seu mestre é Jesus. Alguém que está sob a disciplina, né, de um mestre, que está seguindo um mestre, né, que está acompanhando o seu mestre, está vendo seus passos, está vendo seus atos, está vendo suas palavras, seus ensinos, e aprendendo com esses atos, palavras e ensino. Então, queridos, que a gente encarne mesmo essa concepção, que a gente, sabe, adote mesmo a concepção. Todos nós aqui, do qual faço parte, todos nós aqui somos discípulos do mesmo mestre. Há um só mestre entre nós, o Senhor Jesus. É Ele que nós devemos seguir, é com Ele que nós devemos aprender, e é através dele que nós vamos mudando a imagem da nossa vida. A gente falou um pouco sobre isso, vai mudando um pouco a imagem da nossa realidade. Amém? Amém? Então, primeiro, a expressão que de si. Segunda expressão importante é a palavra radical. E aí, eu queria que alguém dissesse o que é que você entende por radical. Você é uma pessoa radical. O que é uma pessoa radical? Radical, maus inimigos. Uma característica de quem é cristão radical. Radical assume riscos. Outra característica de quem é um cristão radical. Agora, a expressão radical, extremista, o que mais? O quê? Ter princípios. Radical. Fiel àquilo que pensa. O que mais? Alguém que tem raiz, ligado à raiz. Raiz, interessante. O que mais? Olha só. A língua, ela não é estanque. A língua ela não é estanque. Quem estuda linguística sabe que, na verdade, a língua ela evolui constantemente. Então, ela não para hoje. Por isso que, por exemplo, você, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, pode usar expressões que você, né? Danada é isso, né? Danada é isso. E você vai usar expressões que ela nunca ouviu, né? Nunca ouviu. Por quê? Porque a língua ela é construída, ela é altamente cultural, construída pela sociedade. Então, da mesma forma como ela é cultural, e você pode introduzir, por exemplo, no vocabulário palavras novas, inexistentes antigamente, por exemplo. Antigamente, se você falar, por exemplo, em 1970, internet, o povo não sabia nem o que é, porque nem existia, né? Do ponto de vista assim. Se você falasse deletar, todo mundo sabe, delete isso aí, todo mundo sabe o que é isso. Mas há um tempo atrás, ninguém imagina deletar. O que é isso? Ninguém imaginava o que é isso. Hoje é algo tão comum, porque vivemos em um período de informática e tal. Então, além de surgirem palavras novas, além de serem introduzidas palavras novas, as palavras eles ganham também sentidos novos. O que é o selfie? Todo mundo sabe agora o que é, né? Vamos fazer o selfie. Mas na língua inglesa, quando você falar de selfie, você não está lembrando de alguém tirando uma foto de si mesmo. Porque hoje, quando você usa essa expressão, as pessoas já imaginam outras coisas. São significados que vão ganhando. Então, olha só, pessoal. Quando se fala de radical hoje, é comum as pessoas fazerem referência a pessoas extremadas. As pessoas extremadas, extremistas, intransigentes, intolerantes. É ou não é? Não é a palavra que naturalmente, né, quando você faz uma pessoa você é radical demais, porque você é radical demais, né? Você é radical demais. Então a ideia que vem à mente é uma pessoa extremada, extremista. Só que a concepção aqui
ela é uma concepção mais original da palavra. Original da palavra significa algo que tem raiz. Algo que tem raiz. Olha só, a expressão radical vem de radix do latim, significa o que? Raiz. Então, no fundo, radical é algo que está fincado, que é aprofundado, é algo que tem firmeza. Não é algo apenas encostado, não é algo apenas posto, é algo que está enraizado, que tem fundamento. Então, pessoal, a ideia é assim: não é alguém que a qualquer hora e por qualquer coisa muda seus pensamentos, muda sua ideia, muda suas concepções. Não é, usando uma expressão bíblica, não é como um caniço agitado pelo vento, que vai para lá e para cá conforme o vento. A expressão radical é alguém ou algo que tem raiz, que tem fundamento. Então, olha só, porque tem raiz, porque tem fundamento, ele tem firmeza. Ele tem firmeza. Então, quando a gente usa a expressão, aqui a expressão discípulo radical, é para dizer assim, um discípulo de Cristo, que tem profundidade, que tem o que? Firmeza, que não é alguém que por qualquer coisa, por qualquer circunstância, usando também outra expressão bíblica, levado de cá para lá por todo vento de doutrina. É alguém que está firmado em Cristo, está enraizado em Cristo, está alicerçado em Cristo, por isso que tem convicções. Ou seja, às vezes se hiperbolizou uma característica de quem é radical. Porque toda pessoa radical, ele tem firmeza de argumentos, ele tem firmeza de convicções. Por causa disso, a radicalização disso é a ideia do cara dizer, não, é um cara que é totalmente intransigente. Mas não quer dizer isso originalmente, quer dizer alguém que tem firmeza. Porque é firme, em alguns, naquilo que ele é realmente convicto, ele não abre mão. Pode dar vento, pode dar chuva, pode dar o que der, mas ele não abre mão. Pois essa é a ideia. A ideia é que todos nós, eu e você, sejamos discípulos de Cristo, com fundamento. Discípulos de Cristo, que não é por qualquer coisa, por qualquer vento, que a gente vai de cá para lá. Até para que um dia, nós não sejamos confrontados por Cristo com essa frase, com esse versículo que diz aqui: se vocês me chamam de Senhor, por que não fazem o que eu vos mando? Você já imaginou você sendo confrontado pelo próprio Cristo, dizendo assim: vocês não me chamam de Senhor, vocês não me chamam de mestre? Por que é que afinal de contas vocês não fazem aquilo que eu lhes ensino, aquilo que eu lhes digo? Porque se Jesus é o nosso Senhor, devemos seguir seus mandamentos, de seguir sua palavra, sua vontade. Amém, queridos? A expressão discípulo radical, ela também vai vai nos chamar a atenção para uma parábola de Jesus, uma parábola importante de Jesus, que é a parábola do semeador. Quem lembra da parábola do semeador? Né? Lembra das sementes que foram lançadas? Está lá em Lucas capítulo 8, vamos abrir Lucas 8, de 4 a 15. Esse provavelmente vai ser o último versículo que a gente vai estudar. Lucas 8, de 4 a 15.
Todo mundo encontrou? Mateus, Marcos, Lucas, terceiro evangelho, capítulo 8, versículo 4 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: reunindo-se uma grande multidão, vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. Então a primeira semente caiu aonde? No caminho. E aí vieram as aves e comeram e levaram a semente. Versículo 6: parte dela caiu sobre pedras. Quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos. Então uma parte no caminho, as aves levaram. Outra parte sobre pedras, né, e morreram. Outra entre espinhos, né, e que esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, e ela cresceu, deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus quem? Seus quem? Discípulos. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele lhe disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Versículo 11 diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo, e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então, quem são? São aqueles que ouvem a palavra, mas não medita sobre a palavra, não analisa essa palavra. E aí, neste mundo onde jaz o maligno, aquela palavra parece que entra por um vidro e sai pelo outro, e a pessoa não dá crédito à palavra. Então Jesus comparou aquela semente que foi lançada pelo caminho e as aves levaram. No versículo 13 diz assim: as que caíram sobre pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas o que? Não tem o que? Raiz. Não tem raiz. Eles creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Já dissemos aqui? Não, caiu sobre a pedra. Ela até germinou, você creu, mas você não deixou, não impediu que ela criasse raízes em você. E aí o que acontece? Com o tempo ela murcha. Versículo 14: as que caíram sobre espinhos são aqueles que ouvem, mas ao seguir seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Olha como Jesus era muito preciso, né? Diz assim, tem pessoas que ouvem a palavra, creem, mas eles são tão apegados aos prazeres da vida, são tão apegados às riquezas, então são tão apegados a preocupações, que a sua vida não muda em absolutamente nada. Eles creem, mas os espinhos, que são as preocupações da vida, os prazeres e riquezas, sufocam essa palavra. E infelizmente tem tanta gente que um dia creu nessa palavra. Se você pergunta, até diz que tem Jesus como Senhor e Salvador, mas os espinhos das preocupações, os espinhos dos prazeres, os espinhos das riquezas sufocam, não deixam essa palavra crescer em sua vida. E finalmente tem aqueles que caíram em boa, que é a minha oração, que sejamos nós. Amém? Sejamos nós. Que são os que têm um coração bom, generoso, ouvem a palavra, retém e dão fruto com perseverança. Isso aqui, de alguma forma, essa palavra fala de níveis.
A semente ela não muda. A semente é a mesma, é a palavra. Quem é que vai mudar? A terra, o sol. Então olha só, há aqueles que aquela semente não germina. A palavra foi lançada e a semente não germina, porque roubam logo a palavra, você nem crê na palavra. Há aqueles que ela crê, que você crê, mas quando ela começa a querer criar raiz, você sufoca isso. E é nesse ponto que a gente queria trabalhar. É que nós deixemos que essa palavra crie raízes em nossas vidas. A ideia aqui, queridos, é que eu e você sejamos pessoas que não venhamos a sufocar as raízes da palavra na nossa vida. Deixar que ela ganhe firmeza em nossos corações, porque para ela poder germinar e dar fruto lá na frente, ela vai precisar ter raízes. Então essa que é a concepção de hoje. Então olha só, queridos, somos discípulos do Senhor Jesus. Precisamos deixar que essa palavra crie raízes em nossas vidas. E para ser discípulo E essa raiz ter profundidade, não tem nenhuma área da vida da gente que deve estar longe da direção do Senhor. Queridos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, olha a expressão: eu entrego a minha vida a Jesus. É tudo, todas as áreas da sua vida. Então não é selecionar aquilo que é mais conveniente ou menos incômodo para você, é entregar todas as áreas. É interessante, olha só como é interessante. Quando eu me converti, algumas coisas da minha vida eram mais patentes. Eu tinha que lidar com vícios, eu tinha que lidar com, sei lá, palavrão, eu falava muito, imagina, uma coisa que eu fico pensando, palavrão, eu falava muito, vício mesmo, vício. Então minhas lutas iniciais eram contra isso, e eu fui entregando essas áreas da minha vida. Ele está dizendo: Senhor, muda, porque como é que pode? Muda isso. Só que o tempo foi passando, a raiz foi crescendo, e outras áreas da minha vida precisavam ser tocadas. Assim é a vida da gente, velho. Assim, aqui fora, essas árvores aqui, uma metáfora interessante, essas árvores aqui, elas precisavam ser cortadas. Por quê? Porque as raízes delas estavam entrando em todas as áreas aqui do templo, quebrando toda a parte hidráulica, estava tomando conta de tudo aqui. Então a gente tem que deixar que as raízes da palavra ela tome conta de todo o ser da gente, entre em cada local, em cada área do ser da gente. Então essa é a ideia, para que cada vez mais sejamos pessoas convictas da nossa fé, convictas da nossa esperança, a nossa certeza que é o Senhor Jesus. Então qual é a proposta desse livro? A ideia é ser discípulo de Cristo, deixar que as raízes da palavra nos envolvam, e que nenhuma área da nossa vida esteja longe, esteja afastada, esteja separada da raiz da palavra de Deus. Amém? E aí, a partir da semana que vem, o que é que vai acontecer? Vai começar a entrar nas áreas da vida. Então a gente vai começar a entrar nas áreas da vida da gente. Ou seja, são áreas importantes, onde essa raiz tem que entrar. E que nós nessa área precisamos ser discípulos. Para que o Senhor um dia não venha nos confrontar e dizer assim: se vocês dizem que são meus seguidores, se vocês dizem que eu sou o Senhor de vocês, por que é que nesta área você não faz aquilo que eu vos mando? Então essa vai ser a linha de todas as aulas que virão. A gente vai entrar em áreas da vida da gente, a gente vai entrar em momentos da vida da gente, em circunstâncias da vida da gente, em aspectos da vida da gente, e deixar-se ser trabalhado
ser penetrado pelas raízes da palavra do Senhor e nestas áreas nós sermos, né, evidentemente, realmente cristãos, discípulos de Cristo. Amém, queridos? Amém. Quais são, assim, eu vou falar um pouquinho sobre cada capítulo agora, só para dar uma noção, para vocês já entenderem quais são os capítulos. Lógico que, obviamente, eu jamais vou poder tratar em 15 minutos de todas elas, mas só para dar uma noção já de cara o que é que nós vamos estudar aqui, certo? A primeira coisa que a gente vai tratar é sobre inconformismo. Então, quando for falar sobre esse capítulo, uma das coisas, resumindo, a gente vai ver a nossa função neste mundo, de testemunhar da palavra de Deus, ser testemunhas de Cristo e não se deixar corromper. Ou seja, é mais ou menos a temática que nós trabalhamos no acampamento da juventude. Estamos no mundo, estamos nesse mundo, nós não somos desse mundo, mas temos um papel a desempenhar. Então olha só, missão, testemunhar Cristo e uma responsabilidade, não deixar que esse mundo corrompa, né, a nossa forma de viver, ou aquilo que já foi corrompido e sendo purificado pelo Senhor, né? Porque tem áreas da vida da gente que já estão poluídas, todos nós temos, todos nós. Não há aquele que diga assim, estou limpo, perfeito. Todos nós temos áreas da vida que precisam ser purificadas pelo Senhor. Então nós vamos falar sobre mais ou menos isso nesse primeiro capítulo. O segundo capítulo, ele fala sobre semelhança com Cristo. Semelhança com Cristo. Então, aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um retorno à concepção original. Nós fomos criados imagem e semelhança de quem? Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, né? De Deus. São intercambiáveis, certo? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Diz assim, que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, fomos criados à imagem de Deus. Obviamente, a imagem aqui não é imagem morfológica, não é em termos de estrutura física, é em termos de características, né? De qualidades, de atributos que Deus comunicou ao ser humano. O que aconteceu? Quando o homem cai, essa imagem ela é manchada, ofuscada. O que acontece? Jesus vem como a expressão genuína da imagem de Deus. Olhar para Jesus é olhar alguém que era homem, mas que em tudo expressava a imagem de Deus. Então, qual é a ideia desse capítulo? Cada vez mais que a gente se aproxima de Jesus, cada vez mais que a nossa imagem fica parecida com Jesus, de alguma forma nós nos tornamos aquilo que o Senhor sempre planejou que nós fôssemos, a imagem de Deus. Porque parecer com Cristo é parecer com o próprio Deus. Então essa que é a ideia que vai ser resgatada nesse capítulo. Amém? Então, retomar a importância, os aspectos de retomar a imagem de Cristo em nossas vidas. Terceiro, a ideia de maturidade. É fantástico esse texto aqui, quando fala de maturidade. Porque nesse texto, ele vai fazer uma análise assim, do crescimento numérico do cristianismo, e a responsabilidade de aliar o crescimento numérico a uma profundidade bíblica, a uma consagração e intimidade com Deus. Ou seja, ele vai dizer assim: todos nós queremos que o cristianismo cresça, todos nós queremos que mais pessoas entreguem a vida com Jesus, mas nós não estamos preocupados apenas com
a quantidade de pessoas que entregam a Jesus. Nós estamos preocupados em que estas pessoas alcancem maturidade. Preocupados que sejam cada vez mais pessoas comprometidas sim com o Senhor, comprometidas com a palavra de Deus, comprometidas com consagração e com intimidade com o Senhor. Então ele vai abordar um pouco esse aspecto, né, mais macro da igreja. E que nós fazemos parte, nós devemos nos considerar como isso. Somos cristãos imaturos, somos cristãos que estamos procurando amadurecer, né? Crescer até a estatura completa de varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então a ideia de Paulo, a metáfora aqui, é quando nós nos convertemos, somos como crianças. Quando nós nos convertemos, somos crianças. Agora, a partir do momento que o tempo passa, não se pode imaginar que nós permaneçamos como um jeito de criança, né? Veja só, eu cheguei em casa, certo dia, essa semana, estava Daniel com fantasia do Thor, martelo do Thor, correndo a casa toda e pulando em cima da cama. Veja, papai, olha o golpe do Thor. Meu filho tem 3 anos e meio. Beleza. Agora imagina meu filho com 30 anos de idade, eu chegando em casa. Meu filho com 30 anos de idade, fantasiado do Thor, com o martelo do Thor, pulando na cama, olha o golpe do Thor. Ia ser o quê? No mínimo estranho. Então a ideia é, por que é que alguns de nós temos as mesmas atitudes de meninos na fé? Por que alguns de nós, apesar de estarmos caminhando nessa caminhada, temos as mesmas atitudes de meninos na fé? Do mesmo jeito que é estranho um cara de 30 anos fazer algo que um menino de 3, é muito estranho que um cristão que já está nessa caminhada manter as mesmas atitudes de quando entregou a vida de Jesus. É no mínimo estranho. Então se exige de qualquer cristão, como evidência de um real entrega a Jesus, é maturidade, ou uma busca por esta maturidade. Não é isso? Então, maturidade, cuidado com a criação. Aqui é interessante, aqui ele vai falar sobre a perspectiva de que toda a terra geme diante do pecado. Isso aqui é interessante. Eu até em conversas paralelas já falei um pouco sobre isso. Que na verdade o pecado ele teve um poder tão forte que ele traz consequências não apenas para o ser humano, mas ele traz consequências para a própria natureza. Toda a natureza foi afetada pelo pecado do homem. Então, por essa razão, nós não estranhamos tantas catástrofes naturais, tantas coisas, como uma concepção, uma consequência desse pecado. Por isso que em Romanos diz assim, que a terra geme, aguardando a volta do Senhor. Toda a terra geme, clama, aguardando a volta do Senhor, quando será instituído novos céus e nova terra, toda a criação será restaurada. Então o que acontece? Ele vai trazer aqui a concepção assim: nós como cristãos, temos um papel também, do ponto de vista de resgatar, né, a integridade da natureza, uma vez que ela foi destruída e tem sido destruída como consequência do próprio pecado. Isso é uma coisa uma análise bem atualizada sobre o nosso papel aqui, na Terra. Interessante isso, uma abordagem nova, importante. Simplicidade, aqui vai entrar interessante. Simplicidade, então ele vai assim, ó, um resgate a um estilo de vida simples. Um resgate
a um estilo de vida simples. Então vai trabalhar a ideia de consumismo. Ontem eu falei um pouco sobre isso. Ontem eu falei um pouco sobre isso. Na PIB São José dos Campos, o pastor Marcos Madalena está trabalhando com toda a juventude, desde ontem. A mensagem foi ontem, mandou uma mensagem ao vídeo, estaria em oração por ele. Toda uma série de mensagens sobre atacar o consumismo, né, na vida cristã, sobre todas as suas outras. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, de a gente ver até que ponto o que nós estamos vivendo, fazendo, está alinhado realmente à vida cristã. Né? Então, vai ser o importante. Equilíbrio, isso aqui é interessante. São 6 metáforas que são trazidas sobre vida cristã. 6 metáforas bíblicas sobre vida cristã, que de alguma maneira vai falar sobre áreas, né, ou concepções de um discípulo. E aí no final ele vai dizer sobre a importância de nós equilibrarmos em nossa vida todas essas áreas, porque às vezes a gente só se liga numa área e esquece a outra. A gente firma numa área e esquece a outra. Então ele vai falar sobre algumas metáforas importantes a respeito do discipulado cristão e a necessidade de nós equilibrarmos todas essas áreas. Beleza? A dependência. Nesse penúltimo capítulo, ele vai falar que todos nós, sem exceção, somos dependentes da misericórdia do Senhor. É mais ou menos aquilo que eu falei ontem para vocês, no início da mensagem, no sentido de que nenhum de nós devemos nos achar que nos bastamos, nenhum de nós devemos nos achar que somos autossuficientes. É a profunda convicção que nós dependemos mesmo da misericórdia do Senhor, até porque o próprio versículo diz, né, que são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, a razão de nós não sermos consumidos. Então a questão da dependência de nós cristãos do Senhor trabalhar esse senso de auto-independência e convicção de que todos nós dependemos de Deus em nossas vidas. E finalmente, o último capítulo do livro, ele vai falar sobre morte, mas a resgatar a concepção cristã, não de morte, né, como algo indesejado, morte como algo, mas a concepção de que morte, na verdade, para um cristão, é o início de uma vida eterna, né, a compreensão da partir da morte e a glorificação. E aí ele vai falar sobre salvação, né, um pouquinho sobre salvação. Então essas são mais ou menos as temáticas de todo o livro que nós vamos estudar, né? Agora, obviamente, a gente vai adentrar mesmo, né? Vai aprofundar em cada um desses temas, e eu tenho certeza absoluta que vai ser edificante para a sua vida. Amém? Absoluto que Deus vai falar ao seu coração, que nós vamos crescer. E desde então, queridos, eu gostaria de fazer assim, um compromisso com vocês. Nosso seria demasiada perda de tempo, excessiva perda de tempo, ouvir a mensagem do Senhor e ela ser como sementes lançadas no caminho, onde os passarinhos vêm e roubam. Eu queria que você assumisse um compromisso, né, já a partir dessa primeira aula, de que tudo que nós vamos estudar aqui, cada texto que você vai adentrar aqui, que a gente vai meditar aqui, que não entrasse no ouvido e saísse pelo ouvido. Que se a ideia é vamos ser discípulos radicais, é que as mensagens que a gente for escutar aqui, a gente vá permitindo que ela enraize-se em nossas vidas. De que adiantaria estudarmos a palavra, de que adiantaria tratarmos de cada tema desse, se de alguma forma
isso não mudasse áreas da nossa vida. De alguma forma isso não mudasse nosso procedimento, nossa busca com o Senhor, nossa concepção de vida. Então, queridos, em nome de Jesus, vamos fazer com que, ao vir aqui todo domingo, nesse horário de 10h30, 10h40, a depender do horário do culto, que a gente entenda que a gente está aqui para moldar nosso caráter, entenda que a gente está aqui para aprender com Jesus e para seguir esse caminho. Haverá áreas aqui em que você perceberá que você já foi moldado pelo Senhor. Haverá áreas aqui que você perceberá que Deus já trabalhou isso na sua vida. Contudo, haverá áreas que você perceberá que Deus ainda tem muito a fazer. Você perceberá que Deus tem muito a trabalhar. Isso nos torna, queridos, totalmente iguais, no sentido de que sempre temos algo a consertar, sempre temos algo que nós devemos cuidar para não perder. Cuidar para não perder. Então, queridos, nesse processo de crescimento mútuo, a gente sai daqui todo domingo, sai daquela porta, desafiados a mudar, a manter e a restaurar áreas das nossas vidas, para que quando acabarmos esse semestre, a gente venha olhar para trás dessa caminhada e dizer assim: as aulas, os momentos da escola bíblica fizeram com que eu parecesse um pouco mais com Jesus, fizeram com que as pessoas olhassem para mim e me vissem diferentes, e me vissem pessoas que são mais próximas de Jesus. Amém, queridos? Porque essa é a ideia. A semente vai ser a mesma que vai ser lançada, a palavra que será aqui anunciada vai ser a mesma. O que é que vai diferenciar? São os sonhos. O que vai diferenciar são os sonhos. Lembre-se, são vocês, o coração de vocês, que irão ser determinantes em que esta palavra cresça, dê fruto, ou que ela morra, fique pelo caminho. E a minha oração, queridos, é que Deus trabalhe em nosso coração aqui, para que todos nós sejamos terra fértil, onde essas mensagens elas vão crescer, dar frutos, e nós vamos perseverar nele. Amém? De verdade, vamos poder ver, vamos orar a Deus. Eu queria que espontaneamente, alguém concluísse orando ao Senhor, entregando o restante do dia e entregando todo o curso nas mãos do nosso Deus. Senhor Jesus, nós louvamos ao Teu nome, Pai. Ó Deus, nós te bendizemos, Senhor, por essa aula, agradecemos, Senhor, pelo nosso pastor. Ó Deus, vem abençoá-lo para cada dia mais e mais, dando sabedoria. Ó Deus, vem sondar, Pai, nossos corações, Pai, para que realmente, Pai, possamos nos tornar discípulos radicais. Amém. Senhor, o quanto, Pai, nós temos a aprender de Ti, Pai. Ó Deus, o quanto nós somos falhos, Pai. Porém, nós sabemos que a Tua graça, Pai, a Tua mão está conosco. Ó Deus, prepara o nosso coração, Deus, para Te adorar logo mais tarde, Senhor. Abençoa, Pai, toda essa turma. Ó Deus, que verdadeiramente, Pai, possamos nessa manhã, Pai, virmos a Ti para aprendermos mais de Ti, Senhor. Amém. Nos abençoe em tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, lembrando, terça-feira, Giovanni Si, e Saulo, Pastor Paulo Eduardo. Abençoe seu irmão, abençoe mesmo.